Imagine explorar o mistério e a história por trás de cidades e casas abandonadas ao redor do mundo neste vídeo. Vamos nos aventurar por esses locais intrigantes, descobrindo suas origens e os segredos que permanecem ocultos em cada um deles. Em terceiro lugar, Chantal Miranda, Celis, Bélgica. Localizada nos bosques belgas, o Chantal Miranda é uma mansão neogótica que impressiona com suas torres imponentes e fachada majestosa construída no século XIX. A casa já foi um internato e até mesmo um abrigo para crianças durante a Segunda Guerra Mundial desde então. O castelo foi abandonado na década de 1990 e agora é consumido pela natureza. Vamos explorar seus salões decadentes e descobrir os rumores sobre fantasmas que assombram esses corredores esquecidos. O Chantal Miranda, também conhecido como Chantal de Nois, foi construída no final do século XIX pela família Liedekerk-Beaufort. Sua arquitetura imponente foi projetada pelo arquiteto inglês Edward Milner, com torres altas, janelas em arco e uma fachada impressionante que se destaca no meio da floresta. Inicialmente, o Chantal Miranda serviu como residência de verão para a família nobre, mas durante a Segunda Guerra Mundial, o local foi requisitado como abrigo para crianças órfãs e refugiados. Após o fim da guerra, o castelo foi transformado em um internato para crianças com problemas de saúde, administrado pela Cruz Vermelha belga. No entanto, com o passar dos anos e as mudanças nas leis belgas relacionadas à educação, o internato foi fechado em 1980. Desde então, o Chantal Miranda foi deixado em estado de abandono, sucumbindo ao vandalismo e à ação implacável da natureza. Hoje em dia, o castelo é uma atração para entusiastas do urbex, exploração urbana, e fotógrafos que buscam capturar a beleza decadente dessas ruínas históricas. No entanto, a estrutura está em um estado precário, com partes do telhado e das paredes desmoronando. Há também relatos de avistamentos de supostos fantasmas, alimentando ainda mais a aura de mistério que envolve o Chantal Miranda. Nossa visita a essa casa abandonada nos permite refletir sobre a passagem do tempo e a fragilidade das construções humanas diante da natureza implacável. É um lembrete de que, por trás de cada fachada, há uma narrativa complexa e fascinante esperando para ser descoberta. Segundo lugar, Koumanskop, Namíbia. No deserto da Namíbia, encontramos Koumanskop, uma cidade fantasma famosa por suas casas cobertas de areia. Originalmente uma próspera comunidade de mineiros de diamantes no início do século XX, Koumanskop foi abandonada quando novas minas foram descobertas em outro lugar. As dunas invadiram as ruas e invadiram as casas, transformando este local em um cenário surreal. Vamos percorrer suas ruas desertas e imaginar como era a vida nesta cidade outrora vibrante. Koumanskop é uma cidade fantasma que surgiu no início do século XX como resultado da corrida do diamante na região em 1908. Trabalhadores descobriram diamantes nas dunas próximas, e logo depois, a cidade de Koumanskop começou a crescer rapidamente com casas de estilo alemão, uma escola, um hospital, um teatro e até mesmo uma pista de boliche. Koumanskop era uma cidade próspera e moderna para sua época. No entanto, o boom dos diamantes foi fugaz quando novas minas de diamantes foram descobertas em outras regiões da Namíbia. A população de Koumanskop começou a diminuir. A cidade foi finalmente abandonada na década de 1950, deixando para trás casas e edifícios cobertos pela areia do deserto. Hoje, Koumanskop é um destino turístico popular para os que exploram a região. As casas abandonadas oferecem um vislumbre fascinante do passado, com salas cheias de areia e móveis cobertos por camadas de poeira. Algumas áreas foram restauradas para dar aos visitantes uma ideia de como era a vida na época áurea da cidade. A paisagem surreal de Koumanskop, com suas estruturas meio engolidas pelas dunas, cria uma atmosfera única e melancólica. É um lembrete poderoso da natureza implacável e da efemeridade das conquistas humanas. Explorar Koumanskop é como viajar de volta no tempo para um lugar onde a riqueza e a promessa foram engolidas pelo deserto, deixando para trás apenas ruínas e memórias. Primeiro lugar, Casa Sperimentale, Fregene, Itália. No litoral italiano, a Casa Sperimentale, Casa Experimental, é uma estrutura arquitetônica única, abandonada e intrigante projetada na década de 1960 como uma casa de experimentação arquitetônica. Suas formas geométricas e estrutura peculiar permanecem como um enigma. A casa foi abandonada antes de ser concluída e agora é um local de culto para amantes de arquitetura e curiosos. Vamos explorar sua estética futurista e imaginar o que poderia ter sido se este projeto tivesse sido finalizado. A Casa Sperimentale é uma obra arquitetônica intrigante,
conhecida por sua aparência futurista e seu status como um projeto inacabado projetada na década de 1960, pelo arquiteto italiano Giuseppe Perugini. A casa foi concebida como um experimento arquitetônico para explorar novas ideias de design e estrutura. O objetivo por trás da Casa Sperimentale era criar uma residência única que desafiasse as convenções tradicionais de arquitetura com suas formas geométricas abstratas, linhas angulares e estrutura escalonada. A casa parece ter saído de um cenário de ficção científica. No entanto, apesar da visão visionária do arquiteto, a Casa Sperimentale nunca foi concluída. O financiamento para o projeto acabou, e a construção foi interrompida, deixando a casa em um estado de semi-acabamento desde então. A Casa Sperimentale tem sido objeto de interesse para arquitetos, artistas e entusiastas que apreciam sua estética única e sua história intrigante. Localizada perto da costa italiana, a Casa Sperimentale agora está envolta em mistério e misticismo. Sua presença solitária contra o cenário mediterrâneo é uma reminiscência de um futuro que nunca foi totalmente realizado. Explorar esse local é como caminhar por um monumento ao potencial criativo humano, ao mesmo tempo em que nos lembra das limitações e contratempos que muitas vezes acompanham projetos ambiciosos. A Casa Sperimentale é mais do que apenas uma estrutura abandonada. É um símbolo da busca incessante por inovação e expressão na arquitetura. Ao visitar este lugar, somos convidados a refletir sobre as possibilidades infinitas do design e sobre as histórias por trás das construções, que desafiam as normas convencionais. Estes 3 lugares abandonados nos mostram que por trás de cada fachada há uma história fascinante. Ao explorar esses locais, somos transportados para um mundo de nostalgia e mistério, onde o passado se mistura ao presente. A jornada por estas casas nos permite refletir sobre a transitoriedade da vida humana e a beleza melancólica das estruturas que um dia foram lar para muitos.